Olá, alunos, tudo bem? Hoje a nossa aula será sobre creme bases na confeitaria. Na verdade, vai ser a primeira parte dessa aula hoje, que vai ser sobre a gente falar um pouco sobre espessamento na confeitaria. A gente já viu lá na UC3 a questão da função dos ingredientes e entender um pouco sobre isso. E agora a gente vai ver um pouco eles mais na questão prática dos cremes bases na confeitaria. Então, nessa primeira aula, eu vou falar mais sobre como funciona o espessamento, o que é esse espessamento, e aí na próxima aula a gente vai ver um pouco mais como esse espessamento funciona na prática, tá? Em cada tipo de técnica que a gente visualiza. Quando a gente voltar lá para as aulas presenciais na cozinha, a gente vai poder ver isso de uma forma mais prática e mais dinâmica, tá? Então, os cremes, eles têm uma função tanto de recheio como cobertura ou como uma sobremesa por si só, tá? E a gente vai entender um pouco dos básicos na confeitaria, tá? A gente tem os derivados também, que na verdade a gente tem um base e desse base eu crio um outro, um derivado. Então, um exemplo é eu tenho um creme de confeiteiro, que é um creme base, e eu tenho um creme confeiteiro de chocolate, é um derivado. Eu tenho um base e eu vou lá e adiciono chocolate dentro dele. Então, eu vou ter uma derivação daquele. Eu tenho um ganache de chocolate e eu tenho um ganache de café. Eu tenho um ganache básico, né? E aí eu adiciono o café lá dentro, eu tenho um derivado do ganache, que é o básico, tá? Então eu tenho as possibilidades, as variações dentro deles. Mas a primeira parte aqui, eu queria falar um pouquinho para vocês a respeito da questão do espessamento, tá? O que seria espessar uma produção na confeitaria, tá? Então, para a gente entender primeiro, é, vale essa pergunta aqui: o que é espessar uma produção, né? A gente ouve às vezes essa terminologia, às vezes a gente acaba não parando para pensar o que significa. Espessar, na verdade, ela vem às vezes associada, muitas pessoas trazem a questão do conceito de engrossar, né? De deixar grosso uma produção que era mais fina. Mas ela vai além disso, tá? É a questão de espessamento. Espessamento está ligado, na verdade, na fluidez de um líquido, tá? O que é o maior exemplo que eu gosto de dar para os alunos, tá? Vou até tentar lembrar um pouco das aulas de física lá da escola, não sei quantos de vocês lembram. Se eu pegar um líquido qualquer e, por exemplo, eu tenho uma descida, tá? Vou pegar uma rua que é uma descida. Vou pegar um exemplo bem prático para a gente pensar. Eu jogar esse líquido por uma descida, uma rampa, por exemplo, ele vai descer numa velocidade, certo? Uma água, por exemplo. Se eu espessar essa água vai descer com uma velocidade menor, muito mais lentamente, porque esse líquido está mais espesso, tá? Quanto mais espesso eu deixar esse líquido, menor vai ser essa velocidade de descida. Só para vocês entenderem, tá? Isso não é uma coisa que a gente vai falar dentro da cozinha, dentro da confeitaria no dia a dia. É para a gente entender essa lógica do que é espessar uma produção. É qualquer alteração que eu faço dentro de uma produção que eu diminua essa velocidade desse líquido, tá? Ou dessa produção, ok? Então, estão entendendo essa lógica? Só para vocês entenderem que às vezes a questão dessa questão da velocidade, às vezes eu posso até zerar isso, tá? Em algumas produções, porque ele ficou tão espesso, que ele nem se movimenta mais. Eu pego algo que era líquido e eu deixo ele extremamente firme ao ponto dele nem se movimentar mais, tá? Então, por isso que eu gosto de falar que espessamento é questão de fluidez de um líquido, tá? O quanto aquele líquido é fluido ou não, o quanto ele está espesso ou não. E aí, para a gente entender isso, a gente vai ter que fazer uma relação muito direta com a questão dos ingredientes da confeitaria, tá? Então, que nem eu disse, lá no C3 a gente entendeu cada ingrediente, a função de cada um deles. E agora a gente vai
fazer uma ligação nessa questão do ingrediente da função como espessante. Como que ele age como um espessante dentro da confeitaria. Tá? Então a gente vai ver ingrediente por ingrediente, a aplicação dele para cada etapa aí, para cada função que a gente utiliza deles. Tá? Então, o primeiro deles que eu queria trazer para vocês é a questão dos amidos, tá? Que a gente teve aquela aula sobre amidos que a gente falou, de entender um pouco sobre cada um deles. Os amidos, na verdade, eles... Lembra que eu mostrei aquela foto para vocês? Então, relembrando de diferentes mingaus lá que eu falei para vocês lá, que se eu pegar um líquido e jogar, ele espessa ou não espessa de diferentes formas, né? Então, cada amido, cada farinha, cada fécula vai espessar minha produção líquida de uma forma diferente. Então, os que a gente mais usa na confeitaria são a farinha de trigo e o amido de milho, tá? O amido de milho, principalmente por ele ser bem fino, ele tem um poder de espessamento muito mais rápido do que a farinha de trigo, tá? Só que a gente tem que tomar cuidado com essa agilidade, o quanto ela pode, por exemplo, trazer de resquício de sabor, tá? Dentro da minha produção. Por isso que talvez o cozimento dela, a cocção dela, tenha que ser mais presente, mais intensa do que da farinha de trigo, por exemplo, tá? Então, pensando nisso, a gente tem várias possibilidades de espessar produções com amidos, tá? Uma coisa que eu quero falar para vocês, antes de até chegar no final, que eu esqueci de falar mais no início, tem alguns cremes bases na confeitaria que às vezes a gente utiliza mais de um tipo de espessante, tá? Vocês vão ver isso. Então não quer dizer que eu posso só espessar com ingrediente. Às vezes eu posso espessar com dois, três tipos de ingrediente ou duas, três técnicas e formas diferentes, tá? O próximo ingrediente que eu separei aqui para vocês é a gelatina, tá? A gelatina por si só, quando a gente faz em casa, é um bom exemplo para ver aquela gelatina de caixinha, né? Então, por exemplo, você simplesmente mistura água e gelatina e de repente você tem uma textura diferente. Quanto mais gelatina, mais duro, mais firme fica, tá? E aí aqui eu trouxe a foto só para vocês verem a forma que a gente tem de compra dessa gelatina. A gente tem a forma em folha, né, que é essa daqui, e a em pó, tá, que é essa daqui. As duas a gente vai ter que fazer o quê? Eu hidrato essa gelatina, adiciono água nela, e aí o que que acontece? A gelatina ela tem uma questão muito do controle de temperatura. Primeiro eu adiciono uma temperatura mais alta para essa gelatina derreter, né? Derreter assim, dissolver na verdade na água e depois uma temperatura mais baixa para ela criar firmeza e estrutura, tá? É o que acontece também, por exemplo, na farinha. Na farinha a gente sempre vai ter geralmente uma adição de temperatura mais alta para ter uma questão de redução que a gente vai falar daqui a pouco. Mas a farinha ela pode espessar tanto em alta quanto em baixa temperatura. A gelatina não. Ela dissolve, né, em alta temperatura e você depois para conseguir a estrutura dela nessa questão do espessamento é uma baixa temperatura, tá? É, então por isso que a gente tem que tomar cuidado. E aí vai até uma dica, por exemplo, há uma produção que vai gelatina em pelotô. O que, que eu tenho que fazer? Dependendo, eu tenho que estudar toda essa estrutura dela, se não tem nenhum outro componente que vai ter problema com alta temperatura, mas eu posso levar ela até o fogo, derreter essa gelatina, né? Deixar ela diluída de novo e depois esfriar. Tá? A não ser que eu queime essa gelatina e ela perca essa propriedade de espessamento, tá? Desculpa. O dos ovos, vocês tiveram uma aula de ovos com a Michelle, né? Que ela falou bastante a respeito dos ovos. Mas os ovos a gente observa que a gente tem tanto ovo dentro do ovo, a clara quanto a gema, que tem esse poder de espessamento. O ovo, por exemplo, ele é diferente da gelatina. Se a gelatina espessa, endurece em baixa temperatura, o ovo vai ser o que? Em mais alta temperatura. Aqui eu coloquei a foto do ovo cozido que vocês até fizeram lá o teste para ver, né? A Michelle falou bastante, a gente vai ver que o ovo é um componente dos principais que a gente tem na confeitaria, porque ele pode espessar de várias formas, mas aqui eu estou falando da questão de quando o ovo coagula.
Se a gente pegar aqui ó, a foto do ovo cozido, a gente pode ver que ele coagula numa temperatura mais alta. Um ovo mexido, simplesmente, é o poder de questão de coagulação do ovo. A gente diz aqui, quando o ovo, que existe uma desnaturação proteica, tá? Só para vocês entenderem, eu vou mostrar uma foto para vocês entenderem melhor o que é essa questão da desnaturação proteica. Só para vocês entenderem, então, a desnaturação proteica é quando a gente tem essa questão da alta temperatura, então, no ovo, e ele muda a estrutura, a gente desnatura, a gente fala, né? Então, aqui a gente tem uma imagem da desnaturação. Não vou entrar muito em detalhes em processos químicos aí, para não ficar uma coisa tão científica, mas é só para vocês entenderem, tá? Então, quando o ovo ele está cru, ele está nesse formato. Quando ele acontece uma desnaturação, ele na verdade muda a estrutura dele. E aí é quando ele coagula e fica naquele formato. Que é o que a gente tem em vários tipos de produção, tá? Então eu vou mostrar na próxima parte da aula essa questão de quando a gente peça um pudim, um creme, alguma coisa com ovo, a gente tem essa desnaturação, ele perde essa estrutura original e aí ele endurece, tá? Então ele cria aquela camada nas produções, tá? A próxima, que pode ser feito com ovo, mas aqui a gente não está falando do ingrediente, está falando de uma técnica de espessamento. Que a técnica de espessamento aqui é por aeração, tá? Se eu pegar uma clara, pensando naquele exemplo que eu dei lá no início, colocar uma clara numa rampa, ela vai escorrer lentamente. Se eu pegar essa clara, bater ela e colocar, sei lá, depois de bater 1 minuto, ela vai descer muito mais difícil. E se eu bater até ela virar neve, ela vai ficar num ponto que ela não vai descer, porque ela está extremamente espessada. Então, a técnica de espessamento por aeração é como se eu pegasse, eu falo às vezes para os alunos, uma coisa bem doida, o ar do ambiente e colocasse dentro daquela produção, tá? Por isso que a gente tem que ir incorporando, né, batendo a clara em neve de baixo para cima. A gente vai batendo, batendo, batendo até criar essa clara em neve, ok? Aqui eu coloquei alguns exemplos, né, na verdade, de o chantilly, por exemplo, que é esse aqui, que é o creme de leite fresco batido com açúcar, ou creme foueté, que a gente vai falar mais amanhã. Mas a técnica aqui é de aeração, tá? Então, aqui, por exemplo, do mousse, é a mesma lógica. Eu peguei... Por que a gente tem essas bolhas, né? Que é essa ideia que eu falei, é como se eu pegasse o ar e colocasse aqui dentro da clara. E aí eu tenho essa espuma, né, que a gente cria. Lembra quando a gente falou de massa espumosa, né, nos bolos? Então é a mesma ideia. Eu estou aerando algo e estou espessando essa produção, tá? A próxima que a gente vê, que também aqui é uma técnica, não falando tanto do ingrediente, é de redução. Na verdade, redução a gente vai ver que ela entra em vários tipos de produção onde a gente tem entrada de calor, de cocção, tá? Quando a gente entra a cocção, o que acontece? A água evapora, certo? A água vai para o ambiente. Se eu puser uma água, a água vai sumir. Então, quando a gente tem água no ambiente, na produção, essa água some e o que estava de ingrediente lá espessa e eu vou tendo uma redução daquela produção porque a água está evaporando. Então aqui eu coloquei um exemplo que não é da confeitaria, mas que faz uma associação bem legal, que é o molho de tomate. Por que o molho de tomate, a hora que você bate, ele é bem líquido, a hora que você põe no fogo, ele endurece, né? Ele endurece, não, ele espessa, desculpa. Por causa exatamente dessa evaporação do líquido, e aí vai sobrando os sólidos aqui do tomate. E, por exemplo, na geleia a gente tem o caso da pectina, tá? A pectina ela vai deixando essa produção mais firme. Tá vendo? Aqui eu coloquei exemplos, tá vendo? De geleias e coulis, que acontece isso, vai evaporando o líquido. E aí a gente vai tendo uma questão de redução até ele ficar mais espesso, tá? Outro ingrediente aqui que eu trouxe para vocês, que é um exemplo, o açúcar, tá? Aqui eu trouxe uma foto de um leite condensado e de uma calda de açúcar. O que acontece? A gente tem um processo primeiro de redução, tá? Que a gente viu no slide anterior. E aqui também uma questão do açúcar, espessar essa produção, porque ele vai se mudando, vai transformando, né? Igual vocês viram na aula da Natália. A gente vai tendo uma questão de caramelização desse açúcar, vai criando essa calda.
E aí a gente aqui do leite, por exemplo, do leite condensado, ou do doce de leite, por exemplo, e essa produção espessa, eu tenho redução e o espessamento do açúcar, tá? E aí eu tenho essas produções. Gorduras. Gorduras também podem espessar produções. É o caso, por exemplo, do creme de leite. O creme de leite espessa algumas produções, tá? Quando eu preciso. No caso do ganache, por exemplo. É, quando a gente fala do ganache, da entrada de gordura principalmente, a gente vai ter a questão da emulsificação, tá? Que a gente vai trabalhar melhor na próxima parte. Mas é pegar o exemplo que eu tenho de um líquido, se eu for jogar uma gordura nele, eles não vão se misturar. Mas a hora que eu emulsiono, que eu pego as partículas de água e misturo com as partículas de gordura, eu tenho um processo de emulsificação. E aí eu vou ter essa produção muito mais espessa, tá? Ela vai estar muito mais consistente, ok? Por isso que a gente fala que a gordura também pode espessar, ok? Então, aqui eu coloquei os cremes bases que a gente vai ver na segunda parte dessa aula, tá? Que são os tipos que a gente tem os cremes e aí alguns tipos de técnica que mousses e merengues, molhos, compota, geleia, gel de brilho e ganache. Qual que vai ser a atividade, na verdade, que eu quero que vocês entendam hoje, mas que a gente vai terminar na próxima parte, tá? Quem identificar dentro dos cremes que eu vou apresentar para vocês, qual ingrediente ou técnica de espessamento está sendo utilizado, tá? Então, vou lá falar do gel de brilho, como é feito, mostrar um pouco da técnica dele. E aí eu quero que vocês falem qual que é a técnica de espessamento ou ingrediente. No gel de brilho o espessamento foi por gelatina, não, foi por ovo, não, foi por redução. E aí vocês vão associando. Lembrando que as produções podem ter mais de uma técnica de espessamento, tá bom? Então, vocês vão fazer essa atividade só depois que a próxima parte da aula for disponibilizada, que não vai ser na aula de hoje, tá bom? Obrigado. Qualquer dúvida, estou à disposição.